Então vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Meia Palavra Podcast. Porque para bom entendedor, Meia palavra. meia palavra. Se você não me conhece, eu sou o Alan. E eu sou o Kalel. No episódio de hoje a gente vai falar sobre livros. E toma então, livrão. Livrão. Kalel, diz pra mim, você gosta de ler? Eu gosto de ler, cara. Eu já dediquei mais tempo à leitura, mas nunca deixei de ler alguma coisa. Uhum. Sempre tô com algum livro aí na bolsa, lendo aos poucos, e aí vai. E você? A pergunta pra mim não é se eu gosto de ler, é se eu lembro como ler. Porque tem muito tempo que eu não leio, cara. Tem muito tempo que eu não leio, tipo, de verdade. Pegar um livro assim, debulhar legal. Porque leitura de livro de faculdade não deixa de ser uma leitura, mas é uma parada mais técnica. Você vai pegar o que importa. Não vai ser uma parada que se, tipo, leitura de livros de uma filosofia, uma história, De alguma coisa que você um gosta, negócio, assim. exatamente, uma leitura recreativa, digamos assim. Recreativo. Mas tem muito tempo que eu não leio. Eu comecei a ler agora um livro, né, que eu tinha começo do ano, eu falei, vou começar a ler. Aí eu tava com a meta de um livro por mês, aí acabou de terminar janeiro. Adivinha quem não leu? O pai. O pai. Mas diz pra mim, Kalelzinho, como que você começou a ler? Qual foi aquela parada que você pegou aquele livro lá e você, maluco, se pá que ler é legal, hein? Começou quando eu era pequeno. A minha madrinha de batismo, ela me deu um livro chamado Deutora Quest. Deutora Quest, isso é o quê? Pra falar a verdade, nem lembro da história, mas eu lembro que na época eu gostava pra caramba. Na verdade, e a história? É uma narrativa meio mágica, tinha alguns monstros, meio Uma guerreiro. fantasia. É uma fantasia. Eu era pequeno, ela me deu aquele livro e, cara, foi uma descoberta. Boa. Porque eu comecei a ler, tudo bem que eu, como eu falei, eu já nem lembro da história, mas eu lembro que na época eu gostei pra caramba. Gostei muito. Tanto que eu li todos, é uma série, são uma porrada de livros. É antigo, inclusive tá aí embaixo. Cadê? É esses em pé aí. Esse daqui? Aham, Esse esses de verdinhos. Deutora Quest. Parece bagulho de joguinho, né? Parece. Então, pra época era bem... Era o que eu precisava. Legal. Então despertou essa coisa em mim. Deutora Quest. Depois do Deutora Quest acabou, eu meio que parei de ler. Só que quando eu tava na sétima Tem tempo. 2011? na sétima série, que teve aula de português, Com Miyamoto. Nossa, sétima série. e você tava lá também. Tava lá. Eu e o Alan tivemos um professor que ele dava aula de português e ele dava ponto pra quem cumpria o paginômetro, você lembra? Exatamente. Tinha um paginômetro que era tipo quantas páginas você lia na semana. A gente ia ter uma aula na terça-feira, na terça que vem, quantas páginas de livro você leu? Isso. Aí você que estabelecia o paginômetro. Se você falasse, eu quero ler... Ah, não, eu lembro que ele colocou um mínimo. Ele falou que tinha que ser pelo menos 3 páginas por dia, né? Isso. Aí você podia ler 3 páginas por dia, anotava num papel quando que... Tipo, na terça eu li 3, na quarta eu li 4, e aí vai. E tinha que colocar qual livro você leu e depois... Mas só que isso aí não era à toa. Porque depois ele também ensinou a gente a fazer uma resenha, Exato. como fazer um resumo. Isso aí realmente instigou a gente a querer ler mais. Aí foi nessa época que reacendeu esse meu hábito de leitura. Dali de diante eu nunca mais parei. Eu sempre tô lendo alguma coisa. Uhum. Eu, diferentemente de você, eu comecei... O meu primeiro contato com o livro foi os livros de física do meu irmão. Eu rabiscava tudo que era uma beleza. Nossa, ele ficava muito bravo comigo, era uma delícia. Pegava o livrão, nossa, que coisas interessantes, letras e números e desenhinhos. Os desenhos eram legais. Dava pra entender alguma coisa. Pegava o delta lá, fazia uma carinha em cima. Você viu um cálculo de matemática com letra.
Eu lá com os meus 5 anos, eu, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui? E eu rabiscava, que era uma coisa boa. Mas de começar a ler, comecei a ler com... como a maioria dos brasileiros, né? Com Gibizinho Turma da Mônica. Gibizinho Turma da Mônica, pá, aprendi a ler com 6 anos, antes de chegar na primeira série. Nossa, eu me orgulho disso. Você aprendeu antes de... Antes de entrar na primeira série. Tava no prézinho, nas férias, entre o prézinho e a primeira série, minha mãe me botou pra ler. Aí eu aprendi a ler lá, juntar a palavrinha. A primeira palavra que eu lembro que eu li era bacia. B-A-C-I-I-A. Bacia, ai que delícia. Aí aprendi a ler, pum, gibizinho. Mas o primeiro livro que eu fiquei fascinado era, eu não lembro o título, mas foi um livro que na prefeitura, eu estava na escola da prefeitura, né? Eles tinham uma parada que você ganhava uma maletona com os 3 livros. Uhum. E um desses livros era um livro grandão com coisas do espaço. Aí falava sobre os planetas, o sistema solar, a Via Láctea e tudo mais. Eu fiquei maluco com aquele livro. Então eu relia ele toda semana, eu debulhava, eu engolia aquele livro. Aí, pô, eu sabia dos bagulhos de Saturno. Na época até o Plutão era planeta. Plutão era planeta. Naquela época. E, nossa, mano, e foi o meu primeiro contato assim. Depois a gente se distanciou, eu sinto saudades, às vezes ela me liga, a leitura. Oi, Alan, você esqueceu de mim? Mas, nossa, que engraçado agora você falando isso. Coincidentemente, tanto eu como você tivemos a experiência do primeiro contato com a leitura ter sido positivo. Uhum. Porque eu imagino que pra muita gente não é processo normal. Chega na escola e tem que ler Dom Casmurro. Primeiro livro, você Dom Casmurro. É uma leitura pesada, né? Pra ser a primeira. Pra ser a primeira. Apesar de ser maravilhoso, tá? Sim, é bom. Mas seria melhor se a pessoa já tivesse uma experiência antes, com coisa mais infantil. Isso é um processo. É um processo. Uma escadinha. Exatamente. Começar do mais basicão e gradativamente e aumentando o nível, a qualidade, a complexidade da leitura. Então já fica aí a primeira dica pro ouvinte. Você está tentando desenvolver o hábito de ler. Comece com algo que você acredita que você vai gostar. Não fica se prendendo ao que as outras pessoas estão lendo, ou sei lá, o que está na moda aí, ou que você acha que você deveria estar lendo. Exato. Sei lá, vou ler Shakespeare, porque todo mundo... Porque falam que é o clássico. Que é o clássico. Mas não deixa de ser clássico, mas às vezes primeiro que é uma tradução do inglês arcaico. Ih, vixe, aí tá muito longe. Então... Vai pra um negócio mais tranquilo, que é de boa. Mano, nossa, eu tenho uma história aqui. Conta. Eu tenho uma história aqui de um período que me fez ficar distante dos livros. Sim. Que foi mais ou menos, um pouco depois dessa época do paginômetro. Uhum. Que a gente tinha aula com Miyamoto e tudo mais. Vale ressaltar que o paginômetro podia ser fakeado. Facilmente. Nossa, doce. Facilmente. Fakeei por 2 semanas. Eu, em minha defesa, nunca fakeei. Pronto. Eu fakeei por 2 semanas em meu ataque. Então fica claro aí que o Alan é um bandido. Fala aí. Fakeei. Dizia que de dicionário, nossa. Ai, 10 palavras do dicionário. Mas teve uma vez que eu tava lá no SEAP, né? E eu, tô lendo, né? Agora eu sou um leitor. Pum. Peguei meu livrão, lia. Tava dentro do busão, pegava pra ler. Aí cheguei no SEAP com o livro, deixei na minha mesa. A gente tava tendo aula com o Ronaldo Leite. Uhum. Beleza. Chegou num tempo depois, teve a reunião de pais. Pum. Tranquilo, minha mãe viu as notas. Minha mãe não veio falar sobre nota comigo. Minha mãe veio falar de um livro que eu tava lendo. Aí quando foi ver, o professor tinha chamado a atenção da minha mãe porque eu tava lendo Capitão Cueca. Aí, mano, foi uma coisa realmente vexatória. Aí minha mãe chamou a minha atenção, pai, pô, eu não era tão novo assim. Eu tinha o quê? 17 anos? Mentira, sacanagem. Tinha acabado de fazer 18? Não, eu tava na 7ª série, aí o professor chamou a atenção porque eu tava lendo Capitão Cueca e
Poxa, cara. Aí deu mais ou menos um bode da leitura nesse período. Aí eu fiquei uma cota sem ler, até ser necessário no ensino médio. Uhum. Que a professora mandou a gente ler aquele Iracema, a Índia dos Lábios de Mel. Ah, nossa. esse foi legal também. É. Mas, tem que... Eu acho que dependendo da sua idade, não faz sentido você ler tanto livro de criança. Não vou falar que não faz sentido você não ler livro de criança. Mas, nossa, é verdade, aí tem uma coisa meio ortodoxa. Veja só, Dale. se a pessoa não tem o hábito de ler e quer desenvolver esse hábito, faz todo sentido, independente da idade dela, começar por um livro mais simples, mais infantil. Um Né? livro que caiba No bolso da pessoa. Não, que caiba pro período dela, pro período mental dela. Exato. E não se seja envergonhado. Mas se você é uma pessoa que já tem o hábito, já tem essa habilidade de ler e compreender bem essas coisas, não faz sentido você ficar se prendendo a leituras básicas pra Sim, sempre. Exatamente, mas eu tenho hiatos. Tem períodos que eu leio bem, que eu leio bastante coisas e... Vamos lá. Tinha época que eu lia muito aquele meu livro sobre ciência e astrologia. Astronomia. 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 Astrologia é mapa... signos, mapa mapa astral. astral. Esse livro de astronomia, depois teve esse período do leitômetro. Então teve um gap aí de algum tempo de eu não pegar pra ler. Uhum. Ler bem. Li alguma coisa ou outra, mas não lia de verdade. E depois, quando foi chegar no ensino médio. E foi no ensino médio que eu li o melhor livro da minha vida. Já li umas 2, 3 vezes. Qual é um livro livro que é? grande. Daqui a pouco a gente fala. É. Daqui a pouco eu vou te falar. Vou te dar meu top 3. Boa. Também vou pensar no top 3 aqui. Enquanto a gente conversa. Vai, dale. Aí tem... esqueci do que eu tava falando agora. No ensino médio que você leu o melhor livro da sua vida. Não, por que eu fui chegar aí? Eu tive esses períodos. A gente tava falando da pessoa ler livros infantis, dependendo do estágio que ela tá. Isso, eu concordo. Eu não lembro onde eu queria chegar, mas no final eu ia concordar. Ok. Como eu ia chegar, mas no final ia ser isso. Tá. Eu quando eu tô lendo um livro, acontece uma coisa engraçada. Quando eu tô no começo, eu leio pra caramba. Certo. Até chegar mais ou menos metade do livro. Uhum. Da metade, chegando pro final, eu tô muito assim, devagar. Eu leio devagarzinho, não sei o quê, porque eu tô meio sem pique, Vai etc. perdendo o ritmo. A menos que eu esteja adorando, assim, e não é todos os livros que eu leio que eu adoro, assim. Aí quando vai chegando no final, eu dou aquele gás, tipo no começo, pra acabar, sabe? Uhum. Aí, todos são assim. Aí quando eu acabo, geralmente quando eu acabo um livro, eu já sei o próximo que eu vou. Boa. Que isso, né? Como eu falei, é um hábito, eu tenho mais ou menos uma meta de leitura, uma lista, assim, do que eu quero ler. Eu, Kalel. Aí como eu já tô no gás do final de um, emenda no gás do primeiro. Boa. Daí chega no meio, no mesmo percurso, dá aquela lentidão. E é isso. Boa. Eu não... Nos períodos em que eu tô lendo bem, nos períodos em que eu tô lendo bem, o meu processo é um pouco diferente. Eu tenho o pique do início, mas tem aquele período intermediário. Entre o início e o meio, eu fico... porque eu sou bastante visual. Sei. Então, no começo do livro, eu quero aumentar o tanto de páginas que eu já li. Aí eu vou chegando e fica nesse limbo. Aí caraca, aí vai devagar. Aí eu chego meio, eita, agora eu quero chegar logo no final. Quero ter menos páginas pro fim. Eu também faço isso. Quando a gente vai lendo, a gente pega assim as que lê e fala, nossa, tudo isso. Forma aquele bloquinho assim com os dedos, né? Exatamente. E aí pro final eu tô no pique. Caramba, eu preciso terminar logo. Leitura é um hábito muito processo. bom. Eu recomendo a todos que estão ouvindo, todas as pessoas.
É um hábito realmente gostoso. Mas que tipo de leitura que você gosta? Ah, eu gosto de tudo, cara. Eu leio de tudo um pouco. De tudo um pouco. Não, mas certamente tem favorito. De repente você gosta de uma novela, você gosta de uma ficção. Aham. Não, ó, eu, por exemplo, agora tô lendo Harry Potter. Certo, novelão. Eu tô lendo Harry Potter. Antes do Harry Potter, eu li... Não lembro qual eu li. Deixa eu ver aqui no meu Scoop. Pera aí. Um segundo. Tem uma rede social de livros, sabia? Que foi o Miyamoto que apresentou isso pra gente, pô. Que foi o Miyamoto também que apresentou. Deixa eu ver, antes do Harry Potter, eu li Harry Potter, eu li Guia Politicamente Correto da Filosofia, eu li um livro chamado Delatores, que é da Joyce Hasselman, uma bosta. É ruim mesmo. Não é porque é dela, é ruim mesmo, é chato. As Chaves do Reino, esse é bom demais, eu gostei. É o quê? De um autor chamado Cronin, é antigo. Não conheço. Cara, Mas fala sobre o quê? Se Deus quiser, eu vou ler todos os livros. Fala sobre um padre. Um jovem que vira padre e vai pra China fazer missão. E, acontece tudo que é coisa com ele. E ele só quer fazer a missão dele. Pregar a palavra. Propagar a mensagem do Deus. Sim. Depois eu li... Não, antes, né? Eu li O Papa contra Hitler. Esse Qual que livro era o Papa? muito... João Paulo I? Não, Pio XII. Pio XII. Porque, talvez, ele era o Papa do período nazista, né? Uhum. E tem muita gente que acusa esse Papa e a Igreja de ter meio passado um pano para Hitler, né? Enquanto ele fazia todas aquelas atrocidades. E esse livro fala tudo que a Igreja fez contra Hitler. Então mostrando o outro lado Sim. da moeda. Inclusive, algumas pessoas agentes da Igreja Católica planejaram já um atentado contra o Hitler. Caracas. E a bomba não explodiu. Caracas. Tá no livro. Mano, Tá no livro. doideira. Colocaram uma bomba num dos aviões que o Hitler usaria. E por um erro, assim, por um fio solto, a bomba não explodiu. Aí antes desse eu li um livro chamado O Fim do Livre Mercado. Esse livro também é muito bom. O Fim do Livre Mercado? O Fim do Livre Mercado. Caracas. É que eu não entendo muito sobre economia e coisas afins. É que ele fala assim, antigamente a gente tinha um poder estatal muito grande. Os estados-nações, né? Eles movimentavam toda a economia. Eles eram os agentes da economia. E aos poucos começou a surgir justamente o setor privado. E algumas empresas do setor privado começaram a ficar tão grandes a ponto de ser maiores do que alguns países. Por exemplo, a Apple é maior do que vários países da Europa. Tanto que o Jeff Bezos da Amazon tá querendo comprar um país, que é o Chipre. Então, o Chipre é um país da Europa que é minúsculo. Aí, nesse livro, ele fala que nesse movimento, os estados, vamos dizer assim, o poder político dos estados, etc., começou a movimentar um negócio chamado economia estatal, justamente para não perder esse poder para o setor privado. E quais são esses países? China, Rússia. Certo. Aí ele fala de alguns países da Arábia Saudita, por ali. São países que que a sua política não necessariamente são de livre mercado em si, mas são eles que movimentam tudo isso. Estatais. Caraca! Estatais. Arábia Saudita, alguns países ali naquela região, no Mar Mediterrâneo, vários países ali, Egito, etc. Tem um momento que ele cita o Brasil nesse livro, que ele fala da Vale, da Petrobras bem especificamente, fala do Lula nesse livro, mas tudo bem. Então ele fala sobre isso, sobre como os países, através das estatais, de uma economia estatal, começa a movimentar todo um sistema de mercado. Por isso o fim do livre mercado, porque parece livre mercado, mas não é. E por aí vai. Esse foi alguns exemplos do que eu li. Então eu leio de tudo. Eu vou curiando por aí, eu falo, um dia eu quero ler isso aí. Cara,
Eu tenho uma parada que eu sempre fui um cara desenrolado, pá, mas eu não era uma pessoa culta. Então eu busco, eu tenho buscado ler coisas, ler clássicos, por exemplo, Sim. um Machado de Assis. Qual que é o nome daquele maluco lá, o russo? Dostoiévski. Dostoiévski. Aliás, eu tô lendo o livro dele agora, Crime e Castigo. Os Irmãos Karamazov. Esse é bom. Tô lendo esse, já li alguns outros contos. Comecei a ler Crime e Castigo. Tinha até mais um dele que eu não lembro. Coisas sobre filosofia, então Chesterton, a ortodoxia, Platão, Sócrates. Eu tenho buscado essas paradas. Eu sou certamente um cara desenrolado, inteligente para outras coisas, mas não era uma pessoa culta. Sei. Então eu tenho buscado muito disso. Inclusive no meu top 3, que a gente vai falar daqui a pouco, são basicamente clássicos. Clássicos do bom, tanto de filosofia, mais pop, e tem um que é muito pop, que ele é maravilhoso. Daqui a pouco. Capitão Cueca, como é que era? Capitão Cueca. Não é Capitão Cueca. Mas, meu, eu acho a leitura muito importante, porque geralmente a gente se recomenda ler para criar vocabulário. Uhum. Eu creio piamente que é muito mais que isso. É o que então? A gente se expressa, no caso aqui, a gente usa a língua portuguesa para expressar as coisas, para falar o que está acontecendo. Uhum. E quanto mais a gente tem capacidade de escrever as coisas, de usar um vocabulário, de usar palavras exatas para representar coisas exatas, quanto maior a nossa capacidade em relação a isso, maior a nossa capacidade de pensamento, Sim. de raciocínio. Porque se você não tem essa capacidade, essa desenvoltura, esse repertório para realmente pensar algo exatamente como ela é e não procurar um elemento análogo para representar, você pensa muito melhor. Sim. E a leitura pode ajudar nisso, tanto na questão de ter vocabulário, como no exercício mental de lendo ali as palavras e começar a construir alguma coisa na sua cabeça, seja um cenário, uma situação, uma ideia, né? Por exemplo, o livro do Livre Mercado que eu citei, enquanto eu estava lendo ele, eu estava absorvendo a ideia que o cara estava me transmitindo. Uhum. E isso, hoje em dia, existe um negócio que é muito ruim, que se chama analfabetismo funcional. Nossa. Esse sem brincadeira, eu acho que é o maior mal do Brasil. Um dos maiores maus do Brasil. Mano. Pra quem tá ouvindo e não sabe o que significa analfabetismo funcional exatamente, um analfabeto funcional é uma pessoa que sabe ler, sabe realizar as operações básicas da matemática, mas não consegue raciocinar. Exato. Saber o que significa de verdade. É tipo, questão de... Ela não sabe necessariamente ler. Porque ler é você ler e compreender. A pessoa ela sabe juntar palavras. Sabe ler, não sabe compreender. Aí vai do mais simples pro mais complexo, né? Você pode ter níveis aí. Uhum. E por isso, a leitura, o hábito de leitura pode nos auxiliar quanto a isso. Durante um tempo eu questionei a possibilidade de eu ter um certo nível de analfabetismo funcional, você acredita? Ah, eu certamente tenho. Porque tinha algumas coisas que eu olhava assim, eu ouvia, eu lia e, cara, não tinha desenvoltura. Mas tem coisas que realmente são mais complexas. Então, isso aí que eu queria chegar. Mas com o tempo eu fui deixando isso um pouco de lado porque realmente eram assuntos um pouco complexos. Não é tudo que você vai ler que você vai entender de fato, né? Exatamente. Você já assistiu aquele vídeo do Clóvis de Barros Filho? Qual deles? Que ele tá falando sobre a pamonha. Não é esse. É um livro do imperativo categórico do Kant, que é bastante difícil de se compreender. Aí ele vai falar, senta a bunda no negócio e estuda. Mas a questão aqui é o seguinte, pra você sentar a bunda e estudar, é pegar e ser exposto àquela coisa. É óbvio que eu vou ser analfabeto sobre questões de física quântica, porque eu não tô exposto a esse tipo de conteúdo.
Então, o analfabetismo é você não ser... se dá por não ser exposto a esses estímulos. Não, E nesse caso, que a gente está denunciando aqui, são estímulos básicos. A gente não está pedindo para que você seja um físico lascado. A gente está pedindo, a gente espera que as pessoas tenham um certo domínio sobre as coisas necessárias pro dia a dia, né? Uhum. Mas é aquela típica coisa, não sei qual episódio saiu primeiro, se é esse ou se é o outro, que a gente vai falou sobre internet, vai falar sobre internet. É aquela coisa, é você postar uma coisa e a pessoa lê outra coisa. Nossa. Não, mas isso Lê outra coisa daquelas suas palavras que você quis dizer algo, que não é o que a pessoa está entendendo. Pode, que nesse caso, pode ser um analfabetismo funcional, como pode ser também má vontade. Eu não vou muito com a cara dessa pessoa, vou pegar e distorcer, colocar uma vírgula onde não tem, uma aspas onde não tem aqui. Então, pode ser também essa questão. Realmente, isso aí dá pano pra manga. Exato. E aí? Quer ir pro top 3 já? Vamos pro... Carol, diz pra mim, qual o seu top 3? Cara, muito difícil. Eu não tive tempo de pensar nisso direito. Mas eu colocaria um livro chamado Édipo Rei. Édipo Rei? Édipo Rei é dos... Como é que fala? Dos gregos tarados. Isso, exatamente. Mano do céu. Um livro chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Esse é do C.S. Lewis. Exato. Esse aí eu comecei a ler. E um livro, agora eu tô em dúvida. E um livro chamado Ana Karenina. Ana Karenina? Uhum. Esse eu não conheço. É do Tolstói. Leão Tolstói? Uhum. Do que se trata? O Karenina? É a história da senhorita Ana. Ah. Ela é uma mulher casada com um funcionário público e tem tudo de bom. O funcionário público na Rússia antiga, etc. Então, Legal. tudo pago, tudo bem resolvido na vida dela. O dote foi pago? Então, isso, o dote foi pago, esse tipo de situação. Aí que ela conhece um rapaz muito mais jovem que... Aí a Ana Karenina, ela é quase uma senhora já. Uhum. Uma mulher de meia idade. Uma mulher de meia idade. E ela conhece um jovem militar. E ela decide trair o marido com esse jovem. Uhum. Inclusive, decide abandonar o marido com esse jovem. Então, o livro, ele conta a história dela. Todo esse percurso do deixar de gostar do marido dela para começar a gostar do jovem, das pessoas da família dela. Tem vários. Tem um personagem chamado Sergei, que na Rússia é um nome super comum. Tem outros. Besta, cara. Daí, toda hora ele fica apresentando um conflito nessa, de uma pessoa que vive na cidade, que é um funcionário público, contra uma pessoa que vive no campo, que é um trabalhador do campo. Uhum. E, todos os personagens têm uma narrativa, tem Isso aí se passa no século XIX? Ah, por aí, eu nem lembro. Se pá, mais antigo ainda, no contexto, né? Mas eu nem lembro. Mas todos têm uma situação como essa. Inclusive esse personagem chamado Sergei, ele é do campo. Uhum. E ele ele é um homem rico do campo. Ele é dono de fazendas. Latifundiário. Mas ao mesmo tempo ele é trabalhador, né? Ele não tem uma vida cômoda como um do funcionário público. Porque o funcionário público tá lá. Ele para manter o negócio dele tem que arar a terra. Ou mandar Sim. a gente ou coordenar pessoas para arar a terra. E não tinha um trator bom na época, né? E não tinha um trator bom. E isso é muito bom. Legal. Como é que é o nome? Ana Caterine? Ana Karenina. Ana Karenina. Então, esse é o seu top 3. Qual que é? Édipo Rei, Édipo Rei Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz e Ana Karenina. e Ana Karenina. Então, vamos lá. O meu top 3, ele começa do seguinte. Ele começa com um livro de filosofia. O Kybalion. Mas não é um livro de filosofia tão comum assim. Pelo menos para a maioria das pessoas. Até eu ser apresentado para ele, eu não fazia a mínima ideia. Que é um livro de filosofia que advém do Egito.
Caraca. É escrito não, ele é um compilado recente do início do século XX agora, mas só que são ideias de um maluco chamado Hermes Trismegisto, das antigas, papo de 3.000 anos antes de Cristo, não sabe mais ou menos, mas essa é mais ou a média. E é um maluco que ele é tão sagaz que as pessoas que comentam sobre ele, os estudiosos, falam que o Sócrates se inspirou nesse maluco, as ideias dele, muito que os filósofos gregos clássicos falam, o cara já falava 2.000 anos antes. Cara, Então, e são as ideias, nossa, uma parada muito louca. Eu não entendi o livro, mas só que ele é muito bom. Você vai lendo as paradas assim, você, caraca, maluco. Você vai sentindo. Eu não entendo, mas eu senti o bagulho e é muito louco. O meu segundo é um livro que eu tenho muito carinho, Agora não sei chamado um livro francês. Eita, tio. Adivinha qual que é? Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry. Ah, isso é legal. Nossa, cara, é muita simbologia atrelada no negócio. Eternamente responsável pelo que tu cativas. Exatamente. Foi o primeiro. Foi a primeira coisa que eu tive contato, primeira coisa artística que eu tive contato que eu me emocionei, de verdade, assim, se eu terminei de ler o livro, caiu uma lagriminha aqui do lado aqui, ó. Então, Pequeno Príncipe, e o primeiro, que é o livro mais louco que eu já li até hoje, que é 1984, Caramba. do George Orwell. A Esse eu nunca li. distopia. É. Você, aliás, tá com o livro aqui do George Orwell. Tem, tá ali, ó, tá lá embaixo. A Revolução dos Bichos. Mas enfim, o 1984 é a distopia loucona de um cara que ele vive na... Ah, esqueci o nome do país. Mas enfim, uma coisa muito interessante que tem no livro, que ele comenta exatamente o que você falou, sobre o vocabulário. O vocabulário Nossa, deu uma travada aqui. Sobre o vocabulário ele ser um limitador. Quer dizer, você ter um vocabulário limitado te dificulta pensar nas coisas. E tanto que tem aqui, é o livro do Grande Irmão, que inspirou aí no Big Brother. Inclusive, quem controla a linguagem controla o pensamento. Quem controla a linguagem controla o pensamento, exatamente isso. Aí que eles têm lá a nova fala, em que eles têm muita dificuldade para exemplificar coisas simples. Coisa que você acabou de falar aqui, tem no livro total, Sei. muito louco. Sei. E é aquela distopia louca que o maluco ele quer destruir o governo, ele quer destruir o Grande Irmão, onde tem câmeras por todos os lados. Big Brother. Toda a ideia do Big Brother. E esse é o livro mais chapilski da minha história. Então, esse é meu top 3. Sobre os outros livros do meu top 3, tem o Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Eu gosto muito de livros que exponham, né, que tem uma narrativa, tem uma historinha ali, mas que expõe alguma característica do ser humano. É o simbolismo por trás das coisas. Exato. Não é somente a história pela história. É o que ele quer dizer com essa história. Exato. E nesse Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, é um compilado de cartas que, dependendo da tradução, é um aprendiz ou é um sobrinho, que um diabo tá mandando para outro diabinho sobre como tentar as pessoas. Ai, que da hora. E ele vai ensinando, ele vai falando, e na história, no contexto, cada diabinho é responsável por algumas pessoas. Pra ficar tentando, tipo, o diabinho que tenta o cara, aí, na moral, quando ele estiver dormindo... Puxa o pé dele, velho. Quando ele estiver dormindo, desliga o despertador. Exato. É pro menino ficar dormindo. Exato. Atiçar a preguiça. Aí o diabo mais experiente vai orientando o jovem por cartas. E ele vai contando toda a narrativa de como a gente é tentado. Então ele fica... Por exemplo, tem alguns momentos que ele orienta o diabinho mais inexperiente a fazer a pessoa que ele está tentando andar com outra pessoa. Não, vai e mexe aqui, acolá, para ele virar amigo de tal pessoa. Porque essa pessoa, ela parece ser gente boa, mas ela faz isso e isso. Caraca. E ele, perto dessa pessoa, vai ficar assim, assim, assado.
Sabe? Vai entrar no detalhe do livro. Outra coisa, ele fala... Tem um momento no livro que o diabo mais experiente, ele tá contando uma história de como ele fez uma pessoa perder a chance de ter fé. Um homem que era meio ateu, meio crente, ele estava lendo um livro, isso no livro, né? Isso na história. Estava lendo um livro e durante aquela leitura ele ia ter um insight que ia fazer ele começar a crer em Deus. Aí o diabo mais experiente fala que bem nessa hora ele percebeu que estava acontecendo isso e ele fez uma coisa cair, fazer um estardalhaço. Pro cara parar de ler e perder o racional. Entende? Não sei se essas coisas sobrenaturais chegam nesse ponto, mas pra todo mundo. Mas isso, e o legal desse livro é que ele vai descrevendo como o diabo, né, pra quem tem um pouco de fé, pode atrapalhar a gente. Porque de uma forma... Pra quem não sabe, o Lewis é cristão, etc. Então ele vai contando isso nesse sentido. Eu comecei a ler esse livro. Aí, 2 capítulos. Isso. Eu não tinha chegado nessa parte. É gostosinho de ler. Você vai lendo, cada capítulo é uma carta, praticamente, né? Aí você vai que nem vê. Aí o outro é o Édipo Rei. Não, é Édipo, a trilogia do Édipo. Que, se você conhece, talvez você esteja achando um pouco esquisita, né? Eu vou colocar esse livro como top 3, porque Édipo Rei é um conto, não, é uma... Não chega a ser um conto. Mitologia. É uma mitologia, isso, grega, antiga, da história de um homem que mata o pai e casa com a mãe. Toma. Só que de novo, é uma historinha... Não atores são os gregos tarados. Exato, são os gregos tarados. É uma historinha que diz uma coisa muito maior. O pai do Édipo se chamava Laio. Laio? Antes de eu continuar, a gente está narrando aqui esses livros justamente para incentivar você que está ouvindo ter uma experiência como essa, procurar ler alguma coisa que você goste, né? Eu tô contando a minha experiência quando tô lendo algum livro. Tinha um pai chamado Laio. Certo. E o pai dele, ele fez uma coisa horrível para outra pessoa. Horrível. Eu não vou nem citar. Para não dar spoiler para quem quiser ler. Para quem quiser ler. Aí, o pai dessa outra pessoa, cujo sofreu uma coisa horrível, condenou o Laio, pai de Édipo, falando: o seu herdeiro vai te matar e casar com sua mãe. Eita. E deitar-se com a sua mãe. Com a sua mulher. Com a sua mulher, exato. Então você vai ter um herdeiro que vai destruir a sua família. Caraca, que era para ser a continuidade. Que bizarro. Aí, sabendo disso, o Laio, que era rei de Tebas, ele evita ao máximo ter filhos. E um dia que ele tá meio pra lá de Bagdá, bêbado, a mulher dele, a Jocasta, dá um jeito lá de deitar com ele e tem um filho. O cara manda pegar a criança, bebê, furar os pés dele e manda um mensageiro lá, um serviçal, abandonar o bebê com os pés furados, com os calcanhares furados, na verdade, para morrer. Por isso que Édipo significa pés inchados. Não sabia não. Só que esse serviçal que tinha essa missão, ele ficou com dó e entregou o bebê para um outro casal de uma cidade distante. Só que esse casal também fazia parte da realeza. E coisa vai, coisa vem, não sei o que. O Édipo, ele descobre, você vai ler o livro, ele descobre que ele está predestinado a casar com a mãe e matar o pai. Deitar com a mãe e matar o pai. Mas ele não conhecia os pais verdadeiros. Nossa. Então ele foge da cidade dele para ir para Tebas, que estão realmente o pai e a mãe dele. E no caminho de Tebas, ele chega num percurso que é estreito, ele só passa uma pessoa de cada vez. Um desfiladeiro. Provavelmente. Aí, enquanto ele tá indo, o pai dele tá voltando. E ele não para, né? E ele não para. E o pai dele, como rei, e ele não sabia que é o pai dele, fala: olha, quem é você que ousa estar na minha frente, eu que sou rei? E o Édipo, ele discute com o pai dele, não sabia que era o pai dele, e mata ele, numa briga.
É uma briga de bar. Uma briga de Não, bar. se liga, maluco, eu tô passando aqui, você que tá passando de Exato, lá. Sai exato. fora, toma uma no bucho. Só que isso, e mata o pai dele. E ele não sabia que aquele cara era o pai dele de verdade. E na continuidade do caminho, Tebas estava sofrendo por um ser chamado Esfinge, que é aquele personagem que tem a cabeça de um bicho, cauda de outra, corpo de outra. Aqui tem até o enigma da esfinge, né? Exato. Caraca, E é daí que vem. E aí o povo de Tebas fala, quem descobre que o rei morreu e quem derrotar a Esfinge ganha a mão da rainha, a mãe de Édipo. Caraca. E o Édipo, ele encontra a Esfinge e soluciona o enigma da Esfinge. Qual que é o enigma da esfinge que eu não lembro? O que é que tem 4 patas de manhã, 2 à tarde e 3 à noite? 3 da noite. O que é? Ah, segundo minhas fontes, é o homem. Exato. Porque quando você é criança, você anda de 4, né? 20 anos de quatrinho. Quando você tá mais jovem, você anda com as 2 pernas, ereto. E quando você tá mais velho, talvez você precise de uma bengala, 3 pernas. 3 perninhas. E ele supera e consegue derrotar a Esfinge cai no precipício, etc. E ganha a mão da princesa, da rainha, que que é a mãe dele. porventura é sua mamãe. Que é a mãe dele. Aí, de novo, a história corre, etc. Ele descobre quem era o verdadeiro pai, quem é a verdadeira mãe dele. E quando ele descobre toda a tragédia que ele causou, ele pega e fura os olhos dele. Meu, essa história é muito dark, mas tem um sentido, Ele fura os olhos dele pra não ver a tragédia que ele causou. Só que depois de furar os olhos, ele sai de Tebas, ele é expulso de Tebas e ele faz uma coisa que é muito significativa. Ele vai até o Templo das Fúrias. Você sabe o que são as Fúrias na mitologia grega? Negativo. As Fúrias são seres que não são nem filhas dos deuses, nem filhas dos titãs. São filhos seres. da puta. São filhas da puta. Não, zoeira. Então ela não obedece Zeus, ela não obedece Cronos na mitologia, né? Só que elas habitam, para os gregos, o pior inferno, o sétimo inferno, né? Que é qual que é? A pessoa que vai para o sétimo inferno sofre eternamente com as fúrias relembrando a pior coisa que essa pessoa fez. Nossa. E o Édipo, depois de toda essa tragédia que ele causa, ele vai até o Templo das Fúrias para pedir perdão pelo que ele fez. Ou seja, por isso que eu acho essa história muito boa. Você que está ouvindo, com certeza tem alguma coisa que te incomoda. Tem alguma coisa que você fez errado, que você fica se martirizando por isso. E o Édipo, se ele não tivesse feito nada, buscado perdão disso, ele ia sofrer eternamente pela tragédia que ele fez. Caraca. No pensamento, literalmente no pensamento. Então ele vai até o Templo das Fúrias e pede perdão por toda a tragédia que ele causou. Sendo que, inclusive, dá pra olhar pelo sentido dele não ter culpa. Exatamente. Ele estava premeditado, mas mesmo assim ele pediu perdão por isso. Qual que é a recompensa que o Édipo tem? Ele, não sei, recobra a visão? Ele vai até o Olimpo. Ele Acende ao Olimpo. Acende então ao ele Olimpo. vira um... Não, não sei se é um deus, mas... Um deus grego. Mas ele por ter pedido perdão pela pior coisa que ele já fez, ele recebe o maior prêmio que tinha no contexto da Grécia Antiga. Caraca. Por isso que eu gosto muito desse livro, porque ele é trágico, é dark pra burro, ele é horrível, mas ele diz uma coisa muito importante pra gente. Que, de novo, você que tá ouvindo, eu, o Alan, outra pessoa, Então X, você tá me dizendo sofre com alguma coisa que já fez. que quem perde o perdão vai pro Olimpo. Vai pro Olimpo. E o Olimpo, aí você pode pensar no que for. Mas nesse caso, a minha interpretação é que você acende a liberdade. A liberdade. A liberdade de não carregar Mágoas. Nossa! Eu acho que dessa maneira a gente pode finalizar o episódio. Podemos finalizar esse Então, episódio. finalizando o episódio, muito obrigado para você que está aqui com a gente. Um beijinho no seu coração. Valeu. Ó, não esquece de compartilhar. Se você gostou, compartilha com seus amigos. E se inscreve no nosso canal. E é isso aí. Finalizando mais esse episódio, muito obrigado aí por escutar até aqui. Se você gostou, compartilha com seus amigos.
Acompanha a gente no YouTube, no Spotify, nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter, no Facebook. Só procurar Meia Palavra Junto, podcast. E toma, um beijinho no seu coração. Novidades em breve. Au, au. Falou. Cê é louco.